Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Continuamos a análise do artigo 5º e hoje, dando continuidade, vamos falar do último inciso que tem uma ligação mais direta com a ideia de religião, de crença, e hoje vamos até eu pretendo falar do que diferencia uma religião de uma crença filosófica, de uma ideologia, enfim. Então, hoje falando do artigo 5º, no seu inciso 8º, o inciso 8º, ele diz exatamente o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, percebam, eu gosto sempre de dividir o inciso. Esse inciso ele pode ser dividido assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. É uma redação um pouco truncada, mas o que a gente pode tirar de estudo desse inciso? Ele diz que a pessoa não pode ser privada de direitos por esses motivos, exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal. As pessoas costumam usar como exemplo, eximir-se de obrigação legal, a ideia do serviço militar obrigatório. Então, o artigo começa com uma regra, que ninguém será privado, salvo se invocar-se para eximir-se de obrigação legal. E aí ele traz essa exceção. E no final, ele meio que adiciona algo nessa exceção. Essa exceção só vai então privar as pessoas de direito se a pessoa se recusar a cumprir uma prestação alternativa. Então, tomando por exemplo o serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório é uma obrigação. A pessoa pode não utilizar-se do serviço militar obrigatório, como acontece muito em algumas doutrinas. Eu percebo isso muito em alguns testemunhos de Jeová, que não podem pegar em armas e que por isso não querem realizar o serviço militar obrigatório. A pessoa não vai ser privada de direitos, mas se no caso um testemunha de Jeová ele se eximir de cumprir o serviço militar obrigatório, ele terá uma prestação alternativa a cumprir. Então, para aquelas pessoas que tiverem um motivo de crença religiosa ou de convicção religiosa, de convicção filosófica ou política, e não quiserem cumprir uma determinação legal, uma obrigação legal, essas pessoas terão de cumprir uma prestação alternativa. Então, eu gosto sempre de deixar bem explicadinho. Nós temos a obrigação legal e a prestação alternativa. Se a pessoa se utilizar de uma convicção filosófica, política ou crença religiosa para não cumprir a obrigação legal, ela terá que cumprir a prestação alternativa. Se ela se eximir também de cumprir a prestação alternativa, aí a gente vai para a parte da exceção, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal. E aí a pessoa recusou a prestação alternativa, então esse será o caso em que a pessoa será privada de direitos, caso ocorram essas duas situações. Eu vou destrinchar o inciso melhor, para que a gente possa perceber as suas nuances de acordo com esse material que eu preparei. Então, continuando aqui a análise do inciso. No contexto dentro da Constituição, esse é um inciso que fala da escusa de consciência. Essa consciência, que você perceba que ela está ligada diretamente a algumas palavrinhas que nos trouxe o legislador originário, que é o motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Eu vou falar ainda no final dessa aula a diferença entre essas coisas. Eu acho
particularmente, eu acho uma forçação de barra muito grande a ideia de convicção política, porque eu não consigo encaixar algo em convicção política que consiga ser tão forte a ponto de fazer com que uma pessoa consiga eximir-se de uma obrigação legal. Ainda mais num momento político, né? Numa realidade política que nós temos no Brasil, em que as posições políticas elas não seguem uma ideologia certa, em que muitas vezes são posições de conveniência, são posições de momento. Então, particularmente, eu entendo que as duas palavras os dois termos mais importantes aqui no inciso 8º é a crença religiosa e a convicção filosófica. E aí eu vou explicar direitinho por que está aqui convicção filosófica, qual que é o limite disso. Para o professor Gilmar Mendes, a escusa ela não pode decorrer de um mero capricho, tem que ser uma escusa fundamentada. Ela deve basear, para ser considerada legítima, em convicções seriamente arraigadas. Ele traz até essa terminologia no livro dele. Então não pode ser qualquer coisa, eu não posso ser escolhido, por exemplo, para ser mesário e de repente eu não gosto de ser mesário e por isso eu não vou querer ser. Não, tem que ser uma convicção seriamente arraigada. Pode ser uma questão religiosa, por exemplo, de aquela obrigação legal recair num dia que é considerado sagrado, ou aquela obrigação consistir na prática de algo que é contrária à convicção. E a possibilidade de obrigação alternativa. Em caso de recusa da prestação alternativa, aí que se impõe a pena restritiva de direitos. Foi o que a gente comentou mais ali em cima. Aí eu trouxe aqui partes da Constituição que falam exatamente dessa prestação alternativa. O artigo 15, que ele vai falar, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí tem o inciso 4º. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Então nós temos no próprio artigo 15 da Constituição a determinação de que aqui no caso ocorre a cassação de direitos políticos. Então é basicamente o que o artigo fala da privação de direitos aqui em cima. Nesse caso do artigo 15, ocorrerá a cassação de direitos políticos. Essa é o tipo do artigo 15 que fala da privação de direitos, que é a cassação desses direitos políticos. E o artigo 143 ele vai falar do serviço militar, que é obrigatório nos termos da lei. E o parágrafo 1º ele vai falar: às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. Você vê que o termo aqui usado é imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Percebam que a explicação do que seria o imperativo de consciência o parágrafo 1º ele traz como a explicação mesmíssima do inciso 8º, crença religiosa e convicção filosófica ou política, e aqui recai, como eu já disse, a minha crítica em cima. E aí eu trouxe aqui os possíveis conceitos de religião. O que é uma religião? E por que aqui está crença religiosa ou convicção filosófica? Eu já vou adiantar que para alguns, eu não tenho um posicionamento definido, mas para alguns, o budismo ele não seria uma crença religiosa, ele seria uma convicção filosófica. Então, por isso, você vê que o artigo ele procura, no caso o inciso 8º e esse parágrafo 1º, eles procuram ampliar o que é esse imperativo de consciência. Mas a gente vai entender, o budismo, por exemplo, é religião ou não é religião? O que é uma religião? E aí aqui fica a dúvida, será, vou colocar aqui alguns, será que o cristianismo é uma religião? Será que o ateísmo é uma religião? Será que o marxismo é uma religião? O que é uma convicção filosófica aí? O que é religião? E deixando bem claro que, ainda que sejam consideradas até convicções filosóficas,
tem que ter uma escusa extremamente arraigada. Lembrando aqui o ensinamento do professor Gilmar Mendes. Convicções seriamente arraigadas. Não pode ser um mero capricho político. Eu trouxe aqui alguns conceitos, eu acho que essa parte é importantíssima, porque não adianta a gente ficar debatendo em cima de direito à religião e não entender o que é religião. Muitas vezes o legislador ele coloca palavras, coloca termos que não traz uma conceituação específica. E aí essa conceituação, às vezes ao longo do tempo, ela até muda de acordo com a própria evolução da sociedade. Então é muito importante que nós todos tenhamos a ideia do que significa religião, ou do que significam esses termos no momento atual, o que diz a jurisprudência, para que nós possamos entender melhor os casos concretos que apareçam e para que possamos até compreender como que ocorre essa evolução, como que essa evolução ocorreu no passado e como que ela se dá nos dias de hoje. Então, conceitos de religião. Eu trouxe aqui, tem 3 tipos de conceitos. Conceito objetivo, conceito funcional subjetivo e o conceito tipológico. Pelo conceito objetivo, e reparem na ideia objetivo. O conceito objetivo ele busca um conceito substancial e materialista, por isso que ele é considerado um conceito objetivo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, no século XIX, baseou-se dizendo que o conceito objetivo, ela tinha esse conceito, era baseado em divindade, moralidade e culto. Isso é interessante. Vamos tentar espelhar essa ideia do conceito objetivo para essas religiões ou ideologias que nós colocamos aqui. Basear-se em divindade, moralidade e culto. Então percebam, ao budismo faltaria talvez o caráter da divindade, porque muitos diriam que a ideia do Buda não é uma ideia essencialmente divina, como a ideia de Deus para o cristão, como a ideia de Alá para o muçulmano, como a ideia de Krishna para o hinduísmo. Então, percebam que com base nesse conceito objetivo, o budismo não seria considerado uma religião, por faltar o elemento divindade. Já o cristianismo seria. Praticamente em todo conceito de religião, o cristianismo vai entrar como religião. O ateísmo não teria, porque ao ateísmo faltaria o preceito divindade e culto. Pode até alegar que tem o conceito moralidade, mas faltariam 2 conceitos e até na falta de um já descaracterizaria como religião. E ao marxismo, aí dependeria do ponto de vista de cada um, mas alguns poderiam dizer que o marxismo traz em si um conceito de moralidade, outros diriam que não, mas de fato não seria considerado religião por essa conceituação objetiva. Esse conceito deixou de fora religiões como o budismo, foi até o que eu coloquei ali em cima. Já o conceito funcional subjetivo, ele vai apontar para que religião é o que se apresenta como tal na consciência do indivíduo. Então, ele é funcional subjetivo, é na consciência do indivíduo. A Suprema Corte dos Estados Unidos passou a adotar esse conceito a partir da década de 60. Tem um grande problema, que é de cair no subjetivismo, aceitar como religiosa qualquer doutrina. Então, por esse conceito funcional subjetivo, qualquer dessas ideologias aqui, qualquer delas seria considerada religião se o budista, o cristão, o ateu ou o marxista considerasse como tal. E aí leva ao escrutínio da sinceridade religiosa, ou seja, a gente tem que tentar avaliar a sinceridade daquela pessoa que está dizendo que aquilo é religião ou não. E essa seria uma interpretação extremamente complicada no caso concreto. Por isso que entende-se que ela não é adotada aqui no Brasil. E o conceito tipológico, ele é um conceito mais amplo. E ele é não essencialista. Nisso ele foge um pouco do conceito objetivo. Ele analisa a similitude, e aqui faltou um S, e o contraste entre padrões estabelecidos do fenômeno religioso. Ele vai afastar visões do mundo, como agnosticismo, ateísmo, maçonaria ou mesmo marxismo. Esse é um conceito que é mais utilizado, por exemplo, no Brasil.
É claro que cai na subjetividade do caso concreto, do juiz, do julgador, para testar se naquela situação aquilo é ou não é, mas pelo menos vai analisar a similitude daquela ideologia com base em padrões que são estabelecidos. Mas veja bem, você vai falar, mas aqui o conceito objetivo já tinha padrões. Divindade, moralidade e culto, sim. Mas o conceito tipológico, ele é não essencialista. Ele não vai se fixar apenas nesses tipos, ele não vai se basear apenas na ideia de divindade, moralidade e culto. Ele vai analisar, pega doutrinas que são nitidamente religiosas, então vai pegar o cristão, vai pegar o muçulmano, vai pegar o espírita e vai tentar analisar. Chega uma outra ideologia, no que aquilo tem similitude, no que aquilo é parecido. Vai fazer uma análise de contraste efetivo entre aquela ideologia e aquelas visões que já são padrões estabelecidos como religião. E aí, com base nisso, vai estabelecer o quão próximo está ou o quão distante está. Quanto mais próximo tiver, mais certeza de que aquilo é uma religião. Então percebam que aqui a gente acaba contando com a razoabilidade, no caso concreto, com uma análise bem casuística, de situação para situação. A gente termina aqui o inciso 8º do artigo 5º e volta numa próxima, dando continuidade aí à análise do nosso longo e querido artigo 5º. Eu espero que vocês tenham gostado.